Retornamos aqui para o nosso último bloco para abordar uma consequência marcante do neoconstitucionalismo e uma consequência bastante polêmica. Digo isso porque verifica-se como consequência desse neoconstitucionalismo um maior protagonismo do Poder Judiciário, exigindo a implantação de políticas públicas e o cumprimento das normas constitucionais. A este protagonismo do Poder Judiciário vem sendo dado o nome de ativismo judicial. Luiz Roberto Barroso, nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, define esse fenômeno da seguinte maneira: a ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros poderes. Esta postura ativa do judiciário se manifesta por meio de diferentes condutas que incluem, entre outras, a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do legislador ordinário. Também se manifesta na declaração de inconstitucionalidade dos atos normativos emanados do legislador com base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da Constituição. A imposição de condutas ou abstenções do poder público, notadamente em matéria de políticas públicas. Esse maior protagonismo do Poder Judiciário provoca elogios, já que colabora para uma maior efetividade das normas constitucionais, né? Mas, por outro lado, recebe muitas críticas, especialmente duas. A primeira delas é que tal postura acaba por prestigiar classes mais abastadas da sociedade, que têm mais condições de acionar o judiciário com remédios constitucionais, pois a maioria inculta sequer sabe ser titular desses direitos. Segundo, que tal postura do judiciário violaria a separação dos poderes e o regime democrático, já que a implantação de políticas públicas é de responsabilidade do Poder Executivo, escolhido pelo povo, e não do juiz, que é escolhido sem a participação dele, sem a participação do povo, né? Essas duas críticas são fortes a esta linha de pensamento, a esta linha de ação que o judiciário vem tomando nos últimos anos. E nesse sentido, é preciso mencionar aqui um efeito importantíssimo como consequência do ativismo judicial, que seria o efeito backlash, uma espécie de efeito colateral das decisões judiciais em questões polêmicas, representando assim uma reação do poder político contra a pretensão do poder jurídico de querer controlá-lo. Certo? Na sua obra Constitucionalismo Democrático, Robert Post, certo? Ele menciona que ativismo é uma intensa e sustentada rejeição pública a uma decisão judicial, acompanhada de medidas agressivas para resistir a essa decisão e remover sua força legal. A ação social e política culminou com uma emenda constitucional com a emenda constitucional número 97 de 2017, inserindo o parágrafo 7º no artigo 225 da Constituição Federal. Por que razão? Porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da vaquejada. Na verdade, não foi da vaquejada. Reconheceu a inconstitucionalidade de uma lei estadual do estado do Ceará.
E aí, o que aconteceu? Esse movimento de rejeição pública a essa decisão judicial, chamado backlash, a gente pode dizer, né, culminou com a edição desta emenda constitucional, que tem o seguinte teor: não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais. Por que isto? Porque aquela decisão judicial reconheceu ser prática cruel contra os animais. Tá? Outra questão: o efeito backlash pode ser verificado na decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar. Já falamos na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 132 e também na ação direta de inconstitucionalidade número 4.277. Qual foi o movimento de reação a esta posição ativista tomada pelo Judiciário brasileiro? Foi mandado para o Congresso Nacional e o Congresso discute a aprovação do Estatuto da Família, que define entidade familiar como núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher por meio do casamento ou união estável. Esse foi um movimento de reação. Essa regra ainda não foi aprovada, mas volto a dizer, então, esse movimento de oposição, esse movimento de rebeldia contra a ação do poder jurídico, assim entendido como backlash, né, provoca esse tipo de reação. Outro efeito backlash que se deu com a aprovação do texto da proposta de emenda constitucional 181/2015 na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Dentre outras inovações, esta proposta de emenda constitucional altera o artigo 5º da Constituição para tutelar a vida desde a concepção. Por que isto é considerado um chamado efeito backlash da decisão tomada pelo Poder Judiciário? Porque a finalidade é claramente restringir as possibilidades de aborto, inclusive para as atuais hipóteses de aborto legal, hein? É uma resposta conservadora, sim, à decisão do STF, que no habeas corpus 124/306, que teve origem no Rio de Janeiro, entendeu ser atípico o aborto ser realizado até o 3º mês de gravidez. E o voto de vista do ministro Luiz Roberto Barroso foi o que convenceu a corte aqui. Vejam, gente, é uma resposta conservadora a esta decisão do STF, que entendeu não haver crime de aborto se ele for praticado até o 3º mês de gravidez, contra o que está expressamente previsto em regras que oportunamente vocês terão momentos específicos para estudar no direito penal, né? Então, este movimento de rebeldia também é uma consequência dessa postura que foi adotada. Mas até que ponto esse movimento rebelde contra essas decisões vai mudar essa linha de pensamento? Importante é lembrar e diferenciar o ativismo judicial do puro protagonismo do Poder Judiciário. O ativismo é o exagero, a ação desmesurada do Poder Judiciário, que pode violar a separação de poderes, pode interferir em relação a outros poderes. Agora, o protagonismo do Poder Judiciário, ele pode ser visto como um avanço na implementação dos direitos fundamentais e na consecução de sua função contramajoritária. Este termo é muito importante. Função contramajoritária da decisão do Poder Judiciário. Esse nome, inclusive, foi criado por Alexander Bickel. Isto é, esta função contramajoritária asseguraria os direitos fundamentais de uma minoria, ainda que contra a vontade de uma maioria. Esta tensão verifica-se porque a maioria no poder, mesmo pressupondo que tal poder teve origem legitimada democraticamente, poderia ameaçar direitos fundamentais, até mesmo de forma sistemática,
Vale dizer, a maioria faria de tudo para não garantir direitos de uma minoria. O STF já afirmou que possui sim função contramajoritária. Por exemplo, no recurso extraordinário 477.554, que teve o ministro Celso de Mello como relator em 2011, ele disse naquele julgado que a proteção das minorias e dos grupos vulneráveis qualifica-se como um fundamento imprescindível à plena legitimação do Estado Democrático de Direito. Incumbe ao STF, já que possui o monopólio da última palavra em matéria de interpretação constitucional, desempenhar a função contramajoritária em ordem a dispensar efetiva proteção às minorias contra eventuais excessos ou omissões da maioria. Eis que ninguém se sobrepõe, nem mesmo os grupos majoritários, à autoridade hierárquico-normativa e aos princípios superiores consagrados na lei fundamental do Estado, em nossa Constituição. Em outras palavras, é uma reação majoritária contra uma decisão contramajoritária. O backlash seria isso. Porque muitas vezes o judiciário, para tutelar direitos de uma minoria, acaba contrariando interesses da maioria. Foi o que aconteceu com o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4.983, declarando inconstitucional a lei estadual cearense que regulamentava a vaquejada. É aquilo que nós falamos antes, né? Vale dizer, a imensa maioria era favorável a essa prática esportiva, cultural, se é que nós podemos usar isso aqui, né? Então, gente, essas reações majoritárias contra uma decisão contramajoritária, em favor de determinada minoria, né? A doutrina norte-americana já levantou a questão se o judiciário deve ou não se atentar contra o efeito backlash de suas decisões. Para alguns, melhor dizendo, as cortes não devem se importar com a opinião popular, ainda que veemente, organizada e resistente. Outros sustentam que o judiciário não pode deixar de ouvir os demais intérpretes da Constituição, que podem se manifestar através do efeito backlash. Por fim, alguns sustentam que esse efeito backlash deve ser ponderado nas decisões judiciais como um elemento interpretativo, mas não como sendo o único elemento interpretativo. O próprio STF mencionou a necessidade de ponderar esse efeito como elemento interpretativo e democrático em sua decisão. Na ação declaratória de constitucionalidade número 29, que teve origem no Distrito Federal, com voto do ministro Luiz Fux, lá em 2011, ficou assentado: obviamente, o Supremo Tribunal Federal não pode renunciar à sua condição de instância contramajoritária de proteção dos direitos fundamentais e do regime democrático. No entanto, a própria legitimidade democrática da Constituição e da jurisdição constitucional depende, em alguma medida, de sua responsabilidade à opinião popular. Porque nós já mencionamos em outra oportunidade de que o STF, sim, ele tem um monopólio da última decisão sobre questões constitucionais, mas ele não é o único intérprete da Constituição e não raras as vezes não deu a melhor interpretação para ela. Mas, em contrapartida, é indiscutível que na efetivação destes direitos e garantias fundamentais, esse modo de agir, essa forma de atuação tem sido eficaz em alguns casos. Leia-se, veja-se, aqui no estado do Tocantins, por exemplo, de que não raras as vezes a pessoa, para garantir um direito a um atendimento médico, a uma consulta médica, a uma medicação, ele precisa socorrer ao Poder Judiciário. E o Executivo, nas políticas públicas, diz: não há mais verbas possíveis, não há previsão orçamentária para pagamento desses custos. No entanto, as decisões judiciais obrigam a prática de determinado ato na área da saúde, entre outras coisas, ou então decisões judiciais impondo ao poder público a implementação de políticas públicas para garantir direitos fundamentais.
Isso é muito importante. Mas até que ponto isto pode invadir determinadas ações de outros poderes é a discussão. E essa questão também dessa rebeldia, deste efeito backlash, como a gente vem mencionando aqui, por exemplo, impõe, não é black, desculpa, é backlash, né? Vem impondo, por exemplo, a alguns administradores públicos um ato de rebeldia, como a dizer o seguinte: ah, é assim? Então, enquanto não tiver uma decisão judicial, eu não vou implementar absolutamente nada. Não age se não for por imposição através de uma ordem judicial. Por fim, gente, é sempre e muito bom lembrar esta posição que nasceu na doutrina americana de dizer que o judiciário tem sim que se atentar contra essa posição rebelde da imensa maioria contra as decisões judiciais e levar isso em consideração em suas decisões. Para isso surgiu uma corrente de pensamento que fala do constitucionalismo democrático, né? Só que isso, gente, é um assunto que demanda um bom debate e oportunamente, se tudo der certo, a gente pode voltar a conversar sobre esse assunto. Ok, gente? Era isso que a gente tinha para este pequeno encontro. Agradecendo a especial atenção de cada um de vocês, eu desejo, de modo bem fraterno, um abraço carinhoso em cada um de vocês.